Olá, estamos aqui novamente e vamos passar para você hoje sobre anotação de enfermagem. Anotação de enfermagem, como a sua equipe não deixar falhas nas anotações de enfermagem. A anotação de enfermagem é básico na questão da assistência de enfermagem. O seu técnico, a sua equipe, tudo que for feito no paciente deve ser registrado. Isso é assim, é lei. Vamos assim dizer, é lei. Tudo que for feito, administrou, realizou, executou, tem que ser registrado. O técnico tem que anotar tudo que ele faz no paciente. O enfermeiro tem que anotar tudo o que ele faz, além de evoluir o quadro do paciente. Então, nós podemos dizer que nós vamos aqui, deixa eu colocar aqui. Essa aula vai lhe ajudar a checar, a supervisionar as anotações de enfermagem da sua equipe para evitar problemas futuros, como de faturamento, problemas judiciais, falta de registro de ocorrências, troca de medicação, noradrenalina. Como que eu posso exemplificar isso para vocês? Exemplo, paciente foi a óbito, a família entrou com processo e disse que foi porque a medicação acabou e não foi trocada. O que vale é o que está escrito. Se o técnico não checou, não registrou que foi trocado lá e não anotou, o que vai valer é o que está sendo dito. Se eu dei outro exemplo aqui, faturamento. O faturamento vai cobrar a conta do convênio. O convênio tem todo o direito de não pagar e não vai pagar a conta. Por quê? Não está anotado, não está registrado, não está documentado, então ele se reserva o direito de não pagar. Vários convênios glosam o que não está registrado. E assim, ele tem o direito, ele não sabe se foi feito. Na dúvida, não é nem na dúvida, não está registrado, não foi anotado, não foi feito. Isso é um problema sério, porque para o profissional de enfermagem, porque ele vai ter feito o procedimento, só que ele vai responder por não ter feito. A instituição vai responder pelo profissional, porque não está registrado. Então, ele não vai receber pelo procedimento que foi feito, mas que não foi registrado. E pior, se for uma coisa mais séria que leva o paciente a uma complicação, né? Isso aí envolve até Conselho Regional de Enfermagem, a instituição hospitalar pode responder por um processo, o profissional pode perder a habilitação, né, profissional, enfim. Isso é muito sério. Então, o que é correto e seguro? Registrar tudo, absolutamente tudo, o que for realizado, executado e feito no paciente. Carimbar e assinar. Também, se só anotar e não carimbar e assinar, não vale nada. Tem que anotar, carimbar e assinar. Aí é válido. A anotação de enfermagem ou evolução de enfermagem sem assinatura e carimbo não vale de nada. Então, o que eu posso dizer? Eu vou aqui dizer para vocês em relação a exemplos de anotação de enfermagem. Vou dar um exemplo. O profissional o técnico de enfermagem e enfermeiro, por que você tem que saber sobre a anotação de enfermagem? Porque a sua equipe vai realizar a anotação de enfermagem. Você, enfermeiro, tem que ler todas as anotações de enfermagem. Você tem que verificar, você tem que passar o olho para ver se... Sabe quando você passa a vista? Ainda que tenha muitos pacientes e foi um pronto corrido, você não deu tempo de ver tudo, mas você tem que... Lembra da supervisão que eu falei na aula anterior? Você tem que supervisionar. E quando você supervisiona, você tem que checar se foi feito
a anotação de enfermagem? Porque muitas vezes o profissional esquece de realizar a anotação. Então nós podemos colocar, recebi o plantão, 7 horas da manhã, com o paciente sedado, em ventilação mecânica, descrever, você pode descrever como você recebeu esse paciente. Então, como que você começa a anotação de enfermagem? Você começa, primeira coisa, tem que colocar horário. Você não pode fazer a anotação de enfermagem sem colocar horário. É teu documento também, faz parte do documento. Você tem que colocar o horário que foi feito tal procedimento. Chegou no plantão, tal hora, receba o plantão com o paciente, você descreve como você está recebendo esse paciente. Muitas vezes, já pensou, esse paciente está com acesso venoso obstruído, recebi paciente com acesso venoso periférico obstruído, recebi paciente com acesso, sem acesso venoso, ou com extravasamento de líquido no espaço intersticial, recebi paciente que perdeu o acesso venoso, com perda, né, do acesso venoso periférico. Então você precisa registrar o horário que você faz o procedimento. Não basta só ir lá e registrar, realizado isso, isso, aquilo. Não, você precisa registrar o horário que é feito o procedimento. Então, 7 horas da manhã ou 7 horas da noite, 6 horas da manhã ou 18 horas da tarde. Recebi o plantão, recebo o plantão com o paciente consciente ou sonolento, ou agitado, sedado, entubado, ou em catéter de O2, ou em ventilação mecânica, ou em ar ambiente, contactuando ou não. Aí você vai descrevendo, né? Aceitando dieta VO, ou com dieta VO, porém com dieta VO. Coloca se ele está contactuando ou não, agitado ou não, como eu já falei, né? Você vai descendo, né? Dentro da sua anotação, você vê como esse paciente está da cabeça aos pés. Nós costumamos dizer céfalo caudal. Agora tem um outro nome, né? Uma outra nomenclatura. Mas você precisa dizer como esse paciente está dos pés da cabeça, da cabeça até os pés. E você vai registrando. Pronto. Terminou essa observação, paciente consciente, orientado, sedado, recebendo medicação por acesso X, Y, periférico ou central, monitorizado, sinais vitais estáveis, dieta por sonda nasoenteral, sonda vesical de demora ou micção espontânea com diurese presente em fralda descartável, membros inferiores edemaciados ou membros inferiores sem edema, e aí você coloca, carimba e assina. Pronto, você já registrou como você recebeu esse paciente. Se tiver alguma alteração nesse paciente, você vai registrar que você já recebeu esse paciente assim. Se você deixar para fazer essas observações, a anotação no meio ou no final do plantão, você vai responder pela alteração do paciente, porque vai subentender que o que ele está apresentando, essa alteração, é no teu plantão. Por isso que é importante você enfermeiro, orientar a sua equipe de enfermagem a avaliar o paciente, olhar o paciente, levantar a coberta no início do plantão e registrar como eles estão recebendo esse paciente. Você responde pela sua equipe, né? E a sua equipe responde para você. E vocês respondem para a instituição e para a família desse paciente, inclusive, se tiver algum problema. Então, reúna a sua equipe. Lembra que eu falei na última aula, supervisão? Reúna a sua equipe e diga para eles o seguinte: eu preciso que vocês, assim que pegar o plantão, veja tudo como está esse paciente e faça uma anotação de como você está recebendo esse paciente. Coloque tudo que vocês observarem. Porque se tiver alguma alteração séria de responsabilidade legal ou técnica,
vocês estão se respaldando que vocês já receberam esse paciente dessa forma. Tá, no decorrer do plantão, vai fazer higiene e banho no leito. 10 horas, realizada higiene corporal no leito. Aproveita e verifica a genitália desse paciente, verifica se ele tem úlcera de pressão, verifica a integridade cutânea dele. Enfermeiro, você, quando o seu técnico for dar banho, fazer higiene corporal no paciente, pede para ele te chamar quando ele abrir a fralda. É importante você verificar o nível, se tem da pele desse paciente, como que está a genitália, se a higienização está adequada, como que está a área da região sacra, se tem hiperemia, se não tem, se tem risco para úlcera de pressão. O fato de estar acamado já tem risco para úlcera de pressão, mas você vai verificar a questão da área, se tem hiperemia, se não tem, se tem início de necrose, e se tem úlcera, como está esse curativo. É importante você verificar e orientar. Quando você for fazer a prescrição dos cuidados, você vai saber o que você está dizendo, porque você viu, você diagnosticou, você levantou os problemas, e aí você vai implementar de uma forma mais pontual, mais segura, né? Então, oriente a sua equipe técnica, chame eles, ou a equipe de enfermeiros. Se você é um enfermeiro que lidera, que coordena uma equipe de enfermeiros, a mesma coisa. Se você é um enfermeiro que coordena uma equipe de técnicos, a mesma coisa. Tem que ser registrado, anotado tudo. Peça para eles registrarem, como eu acabei de dizer, todos os detalhes, colocando horário. Tal hora, paciente perdeu acesso venoso, puncionado, novo acesso em membro superior esquerdo, membro superior direito. Tal hora, 10h45, paciente apresentou taquicardia, chamado o doutor fulano de tal, o mesmo orientou que fizesse uma ampola de cetilanide EV. Ponto. Acabou. É assim que funciona. Paciente apresentou hipertensão, comunicado ao enfermeiro, o mesmo orientou a administrar captopril, meio comprimido de 50 mg, conforme prescrição médica. Ponto. Você coloca isso na sua evolução. O enfermeiro vai lá comunicar ao médico que ele lhe autorizou a fazer essa medicação que já estava prescrita, se necessário, né? Enfermeiro, você oriente o técnico a colocar também, porque ele vai administrar e a colocar dessa forma. Então é importante que você registre tudo. E quando eu falo que você registre, eu estou passando essa informação porque você, a equipe técnica são seus olhos, é a sua extensão. Então você peça para que eles registrem, porque você vai responder por todo esse contexto junto com eles, né? Exemplo, administrado Rocefin ou ceftriaxona 1 grama EV conforme prescrição médica. Ponto. Tem um detalhe, vamos dar outros exemplos, depois eu vou nesse detalhe. 11 horas, realizada higiene corporal no leito, higiene oral com água bicarbonatada. Nesse momento você tem que registrar se tem lesão, como tá a cavidade oral, né? Cavidade oral com sujidades, placas esbranquiçadas, tem que colocar. Aí você fala assim para mim, enfermeira, mas não é o horário de eu fazer a evolução. A minha evolução, o meu plantão é à tarde, e esse paciente, segundo a SAI, ele vai ser visto a cada 24 horas e a evolução, o horário de ser feita é à noite. Sem problema. Você vai detectar os problemas pontuais. Você vai observar, ele tá com uma celorreia excessiva, tem que aspirar e tem que fazer uma higiene oral. Você chama o técnico, você chama o físio, ou você mesmo faz, registrem. Quem realizou, registre, e você, enfermeiro, mesmo fisioterapeuta e mesmo técnico tendo registrado, você precisa registrar, porque você é o responsável pelo plantão e você é responsável pelo paciente também. Então, o técnico, o fisioterapeuta vão lá fazer a parte deles e você registra. Comunicado
paciente apresentando celorreia, placas esbranquiçadas na cavidade oral, odor fétido, aspirado, chamado fisioterapeuta, comunicado fisioterapeuta, solicitado ao técnico de enfermagem para que fizesse uma higiene oral com água bicarbonatada, realizado a mesa, o paciente segue sem intercorrência. Então você precisa trabalhar junto com a equipe e registrar tudo que for feito, né? E aí o horário que for a evolução referente ao plantão, o enfermeiro vai lá e faz a evolução. Mas tudo que acontecer com todos os pacientes, você vai fazer a anotação de enfermagem. E a evolução quem vai fazer é o enfermeiro responsável pelas 24 horas. É o enfermeiro responsável daquele paciente que caiu para ele a saia a cada 24 horas. Que é definida por plantão, né? Plantão, por exemplo, leito par, do leito 2, 4, 6, 8 vai fazer a evolução pela manhã. Os leitos ímpares vai fazer à tarde. Aí a outra metade faz de manhã e a outra metade faz à tarde, dos pares e ímpares, entendeu? Se divide dessa forma. Então, continuando aqui na anotação de enfermagem, eu dei um exemplo aqui. A anotação deve ser feita. Deixa eu subir aqui. A anotação deve ser feita diariamente em todos os turnos, pelo técnico de enfermagem que está com o paciente e pelo enfermeiro. O enfermeiro pode até colocar assim, exemplo, o paciente vai ser avaliado à noite. Ele está no plantão da manhã ou no plantão da tarde. Ele coloca lá. Passa o plantão com o paciente mantendo o quadro sem intercorrência, então tá hora, paciente estável sem alteração, porque tem que mostrar que esse paciente foi visto, que você enfermeiro viu que ele não teve nenhuma alteração, é documento seu, é importante isso, né? Acendi a luz, havia esquecido. Então, a anotação de enfermagem deve ser feita diariamente por todos os turnos, deve ser clara e objetiva, não tem que ficar enchendo linguiça, né? Deve ser clara e objetiva, deve conter o horário em que os procedimentos e ou medicação foram realizados, já falei, isso é de praxe, deve ser registrado todas as intercorrências que os pacientes apresentaram e tudo o que foi feito durante a intercorrência. Deve ser registrado toda vez que você comunicar ao médico e ou enfermeiro que o paciente teve alteração do quadro e qual foi o retorno deles. Exemplo, comunicado o médico que o paciente apresentou vômito, mesmo pediu para observar. Ou comunicado o médico que o paciente apresentou um episódio de vômito, mesmo pediu para fazer plasio. Ou então comunicado ao enfermeiro que o paciente apresentou um episódio de vômito, mesmo pediu para fazer plasio, conforme a prescrição médica, né? Paciente apresentando dor, comunicado ao enfermeiro, o mesmo comunicou ao médico que prescreveu Buscopan, uma ampola EV, foi administrado conforme a prescrição. Segue a observação. Aí, isso foi tipo 16 horas. Quando for 16h30, você pergunta para o paciente, melhorou a dor? Passou? Se for EV, a 15 minutos você já pergunta. Se for via oral, com 30 minutos você pergunta se o paciente está respondendo, se está melhorando a dor, como é que tá. Tem que ir acompanhando, não é assim, fez a medicação e pronto. Você pergunta, você acompanha, pergunta e registra. Tem que registrar, tá? Então, deve ser registrado toda a medicação administrada que estava prescrito, se necessário. Também, as medicações que estão prescritas, se necessário, devem ser registradas. O que está checado, fazer um parênteses aqui e dar um feedback para vocês. Nos hospitais top de linha, já desenvolvido, a gente não utiliza mais ficar escrevendo lá, registrando, administrado uma seringa de 10, com uma agulha 40x12 e uma bola de algodão, exemplo. Não, é intramuscular.
utilizado uma seringa de 20 ml, uma bisnaga de soro fisiológico, uma agulha 40 por 12, uma agulha 30 por, ou melhor, uma seringa de 10 ml, uma agulha 40 por 12 e uma agulha 30 por 7. Quer dizer, você vai escrever todo o material que você vai utilizar, além de dizer a medicação. E o que nós fazemos? Como é utilizado hoje? Você tem uma rúbrica, o hospital padroniza a sua rúbrica, né? Fica como se fosse uma assinatura eletrônica. Tudo que você checar no prontuário, você vai checar e rubricar em cima, e no final do teu plantão você carimba embaixo, na prescrição, na parte que tem, hoje já tem na prescrição médica o horário, tem um espaço para o enfermeiro carimbar e assinar o aprazamento, e tem um espaço que o técnico de enfermagem carimba e assina, com a rúbrica que ele fez em cima, ratificando todas as medicações que ele administrou. Ele não precisa ficar realizado uma ampola de Prazil, realizado uma ampola de pirona, utilizado uma seringa, utilizado uma agulha, utilizado uma bola de algodão, utilizado... Gente, isso é pré-histórico. Não precisa. Se você não utiliza isso no seu hospital, onde você trabalha, dê um feedback. Já na instituição já começa a fazer a diferença aí. Já começa a se articular, senta com a tua chefia, conversa com o farmacêutico. Vamos padronizar, dá ideia, sai na frente. Olha, vamos padronizar, fazer os kits da medicação. Ah, kit da medicação? Os kits. Se for administrar uma dipirona EV, não é uma seringa de 10 ou de 20, uma agulha 40 por 12, se for EV, dipirona EV, uma seringa de 20 ml, uma adipirona, uma seringa de 20 ml, uma agulha 40 por 12, uma bola de algodão para poder administrar a medicação, fazer asepsia, ou um suave, né? Hoje se usa suave, não se usa mais bola de algodão, as instituições já têm o suave para poder fazer a asepsia para você administrar a medicação ali. Aí eu pergunto, eu quero a equipe, o meu técnico, o meu enfermeiro, ou você enfermeiro e você técnico de enfermagem, poxa, vocês vão ficar lá sentado com dor na mão de escrever ou com dor no dedo de digitar, se for prontuário eletrônico, administra uma seringa, uma agulha. Gente, acabou. Isso já foi. Se não é utilizado isso na sua instituição, corre na frente e dê a ideia. Olha, padroniza, vê com o farmacêutico para fazer os kits. Toda vez que o médico prescrever uma ampola de dipirona e você for pegar essa dipirona na farmácia, ou a farmácia dispensar essa dipirona na dose de 24 horas, ou de 6 horas, de acordo com o seu plantão, já vem o kit para administração. Então, se a dipirona EV, já vem o kit para fazer a medicação EV. Se a dipirona é intramuscular, já vem o kit para fazer a medicação intramuscular. E isso aí vocês padronizam com a equipe, com o farmacêutico. Isso é muito bom. E aí o tempo que o técnico de enfermagem vai ficar sentado lá com dor no dedo de digitar, com dor na mão de tanto escrever, ele fica na cabeceira do leito, ele vai ter condição de verificar esse paciente, de assistir melhor esse paciente. Ele vai ter condição de dar uma assistência melhor, qualificada, mais próxima. Ele vai ficar mais tempo à beira-leito do que ele ficar no balcão fazendo anotação do que está prescrito, carimbado, checado. Então, vocês entenderam? A gente ganha tempo, né? É eficiente, é eficaz. Dê essa sugestão na unidade hospitalar onde vocês trabalham, caso não use esse modelo ainda, tá? Então, voltando aqui, deve ser registrado toda a medicação administrada que estava presente, se necessário. Aí,
Se toda medicação ser necessária, essas que já estão prescritas, você checa e rubrica. As se necessária, você checa e rubrica. Mas é importante você fazer a anotação dessa medicação, porque é uma medicação à parte que foi feita por uma alteração do quadro do paciente, referente a um sintoma. Então é importante todas as medicações, se necessário, você anotar lá o que ocorreu, que você anota o que ocorreu, o que o paciente apresentou, anota a medicação que foi feita e que o médico ou o enfermeiro está ciente que você comunicou, tá bom? Porque depois, para não dar problema, e você, enfermeiro, oriente o seu técnico a agir dessa forma, para que você não tenha problemas com a anotação de enfermagem, porque você responde. Se o seu técnico não fizer devidamente a anotação de enfermagem, se ele não registrar, é você que vai responder, tá? Então, continuando aqui, deve ser feito o registro, se necessário, deve ser registrado toda a medicação que for bolada e por que foi bolada. Bolada é não administrada, né? Você checa quando você administra e você bola, você circula quando você não administra. Só que essa que você não administra, você precisa colocar o horário e justificar por que foi bolada, por que não foi administrada. Então, quando o convênio, a educação continuada, o médico pegar lá a prescrição médica e ver aquela medicação, aquele horário daquela medicação circulado, bolado, que a gente chama, que significa que não foi feita a medicação, naquele horário lá eles vão direto lá na prescrição, na anotação de enfermagem. Aí tem que estar lá o horário bolado, medicação não foi administrada, medicação de tal horário, porque paciente apresentava, exemplo, ele tem um captopril para tomar às 20 horas. 20 horas, a pressão dele está 90/60. Um exemplo, o captopril é 50 miligramas. Você não vai fazer que ele vai fazer uma hipotensão. O que você faz? Comunica o enfermeiro. Enfermeiro, o paciente está apresentando 90/60 de pressão. Tem um captopril de 50 miligramas. Ele já tomou uma hidralazina, ele já tomou outros antihipertensivos. O que o enfermeiro vai dizer? Não, pode bolar, não administra. Você tem que comunicar ao enfermeiro para poder bolar a medicação. Enfermeiro, cobre isso da sua equipe. Toda vez que ele for bolar, toda vez que o paciente tiver qualquer alteração, ele tem que te comunicar. E você vai orientar exatamente isso que eu estou falando. Bola e justifica lá que não foi administrada a medicação do horário tal, porque o paciente estava com a pressão tanto. E aí, técnico de enfermagem, coloque lá, enfermeiro fulano de tal ciente, ou conforme a orientação do enfermeiro fulano de tal. Porque você também precisa se respaldar, de repente é uma situação adversa, o enfermeiro, todos nós podemos errar e vice-versa. Todo mundo tem que carimbar e assinar pelos seus atos. Então, comunica que você está seguindo a orientação do enfermeiro. O enfermeiro comunica, registra lá que o técnico de enfermagem, aliás, você vai verificar, né? Vai ver lá no monitor, comenta lá, paciente apresentou pressão 90/60, bolada a medicação tal, enfim, você precisa registrar da tua forma. Que for, né? Como vai estar registrado pelo técnico, talvez você não precise registrar, mas você vai ter que passar em plantão e isso tem que estar registrado no prontuário, ainda que seja pela anotação de enfermagem do técnico. Aí, continuando aqui, então a medicação, se necessário, deve ser registrada. A medicação bolada deve ser registrada porque foi bolada, né? E não pode deixar linhas em branco. Não pode. Você terminou de anotar, você carimba e assina. Aí, o carimbo ocupou uma linha lá, um espaço, você vai escrever na próxima, passa um risco. E começa embaixo. Por quê? Porque alguém pode ir lá e escrever que você fez qualquer coisa ou que você não fez. E como tá teu carimbo ali, é você que vai responder. Então, trabalhe dessa forma que você vai se destacar no mercado. Você não vai ficar... A educação continuada não vai ficar lá atrás de você.
porque o faturamento fica atrás da educação continuada e a diretoria fica atrás do faturamento. Você viu? É uma cadeia. Por quê? O convênio não vai pagar, o hospital para nos pagar vai precisar receber. E se você não registra, se você não relata, se você não checa, o convênio não paga, o hospital não recebe, não nos paga. E se nos pagar, ainda paga atrasado, porque ele recebeu atrasado. Então, é uma cadeia, tem que atentar para tudo isso, tá? Não deixar linhas em branco, já falei. Todas as anotações devem ser carimbadas e assinadas, já falei, né? Então, é isso. Se você não quer ter problemas com a sua equipe referente à anotação de enfermagem, sigam essas dicas, oriente a sua equipe de técnicos, de enfermeiros, oriente a tua equipe, oriente os padrões, diga que é importante colocar horário, que tudo tem que ser anotado, que tudo tem que estar registrado, que prontuário sem registro e sem carimbo de quem registrou não é válido. E o prontuário é um documento cível que serve para a vida do paciente durante aquele período da internação dele está ali. E se tiver um processo, alguma coisa, tem que estar registrado, porque senão você vai responder e vai responder bonito e sem choro. Não tem por onde correr, vai responder. Então, oriente a tua equipe, dê esse feedback a eles, monitore isso, oriente, monitore, supervisione e cobre. Tem que monitorar, né? Supervisionar. Monitorar você vai acompanhando e orientando, né? Depois você supervisiona, ver se está sendo feito como você orientou e depois você cobra para que seja feito. Porque não adianta nada você orientar, aí você não supervisiona e não cobra. Quer dizer, vira a festa do caqui e o teu plantão, ó, lá embaixo. E você, enfermeiro de destaque, ó, bem longe de ser, bem longe de ganhar bem, bem longe de ser reconhecido. Agora, se você seguir essas orientações que eu tô lhe passando, conversar com a tua equipe, reunir a equipe, passar essas dicas, eu garanto para você que você vai se destacar, vai fazer a diferença, vai arrebentar. E o retorno financeiro é consequência de um bom trabalho. Oriente a tua equipe, traga eles para você, faça com que eles sejam bons, porque aí, lembra que eu falei em outras aulas atrás? Se a sua equipe brilha, você é responsável por ela, você está brilhando também. Se a sua equipe vai bem, você também vai bem. Quer conhecer o enfermeiro? Veja a equipe dele. Quer conhecer a equipe? Veja o enfermeiro. Olha, fica a dica para você. Se você gostou, compartilhe, divulgue, passe para os seus outros colegas. Gente, eu tô falando uma coisa que funciona e que faz toda a diferença, tá? E ainda é respaldo legal para você. Tchau, até a próxima.